Olá, meus irmãos e amigos. Estamos estudando o Sermão do Monte e nessa sequência, estudando os princípios que devem nortear a nossa oração, a nossa fala, a nossa comunhão com Deus, porque orar não é só falar, é também ouvir. Mas quanto ao que falar, quanto ao que dizer e como dizer, Jesus, então, nessa oração conhecida no mundo inteiro, acredito, apresenta alguns princípios que já temos estudado alguns deles. E hoje, esse princípio tem a ver com a súplica para que o Senhor atenda às nossas necessidades, nesse caso, necessidades materiais. Veja só o que a Bíblia diz em Mateus 6:11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Vamos entender o que está aqui implicado nesta oração ou nesta parte da oração. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O pão, naquela época, como hoje, é conhecido, e eu creio que sempre será conhecido como o símbolo mundial do alimento para a subsistência humana. O pão é um alimento necessário, mas ele pode estar representando aqui qualquer tipo de alimento que favoreça, que contribua para a vida, para a subsistência humana. O pão, portanto, é o alimento para o corpo. E diversas vezes Jesus falou sobre o alimento ou a importância do alimento para o corpo. Em Mateus capítulo 6, por exemplo, Jesus fala sobre o corpo e o alimento necessário para a sua subsistência, para a manutenção da vida. Mas é interessante que Jesus coloca aqui como algo assim que devemos depender de Deus. O pão é providência de Deus em primeira e última instâncias. Por quê? Embora a gente saiba que para que o pão se torne ou chegue à mesa e se torne um alimento para a família, é preciso todo um processo do plantio do trigo, da colheita do trigo, do manuseio do trigo para que ele vire uma farinha e dessa farinha venha a ser feito o pão, devidamente assado. É interessante como Jesus, em uma outra parábola, ou melhor, numa parábola, contou a respeito da oração persistente, da necessidade de nós orarmos constantemente. E ele usou como exemplo da persistência em buscar o Senhor, como aquele homem que bate à porta da casa do vizinho e diz: vizinho, acabei de receber uma visita e eu preciso de 3 pães. É meia-noite. Aí Cristo fala: embora não venha atender por causa da amizade, o vizinho poderá atendê-lo por causa da persistência ou insistência em pedir: eu preciso de pão, pão, pão. 3 pães. Então eu creio que no entendimento dos ouvintes de Jesus, como nós hoje, sabemos a importância do pão. Por 2 vezes Jesus multiplicou pães. No primeiro episódio havia 5 pães e 2 peixes, e Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e sobraram 12 cestos. Em outro momento, Jesus também, diante da necessidade das pessoas, multiplicou outros pães e alimentou 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, sobrando 7 cestos. Então, a gente observa aqui exatamente como o pão é importante. E quando Cristo diz pão nosso, está falando daquilo que é necessário para a sua vida. Mas ele fala pão nosso de cada dia. Ou seja, quem tem fome tem pressa, como dizia o sociólogo Betinho, já falecido, que lançou a campanha sobre alimento para os necessitados. Pois bem, Jesus está dizendo assim: pão nosso, o pão nosso, dai-nos, diz aqui o texto, o nosso pão de cada dia. Todos os dias precisamos de pão. Todos os dias necessitamos de alimento. Mas a pergunta é: qual é a fonte? Qual é realmente a origem? Quem que nos dá o alimento? O princípio aqui é de apresentar a Deus a nossa necessidade ou as nossas necessidades materiais, principalmente aquelas que dizem respeito à subsistência.
Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que eu preciso, mas precisamos crer que o nosso alimento, aquilo que precisamos, vem do Senhor. Uma pessoa, talvez muito abastada, com muitos recursos, com muito dinheiro, com muitos bens, pode se sentir autônoma, independente, a ponto de dizer, eu não preciso orar, eu não preciso pedir a Deus para que Ele venha prover para mim um alimento, porque eu tenho. Lembra lá de Lucas capítulo 12, quando Cristo contou a parábola do rei que não tinha nenhum tipo de temor a Deus? Na parábola, Jesus conta que esse homem, esse fazendeiro, não era rei, era um fazendeiro. Esse fazendeiro, depois de ter colhido toda a sua safra, reconheceu a quantidade extraordinária e pensou consigo mesmo, colhi muito mais do que eu esperava. E agora, que eu farei com toda essa abastança? Aí ele diz o seguinte em seus pensamentos: vou destruir meus celeiros antigos, vou construir outros maiores e vou guardar toda a minha safra ali e direi para mim mesmo: alma, tens em depósito muitos bens, deita, regala-te, fica tranquilo. E aí, na parábola, Jesus fala que uma voz é ouvida: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Assim acontece com aquele que é rico para consigo mesmo, que tem muitos bens, mas não é rico para com Deus. Ou em outras palavras, que Cristo está mostrando que o alimento, como qualquer bem material, é meio de vida e não a razão da vida. A razão da vida não é o que a gente tem, mas aquele que nos deu a própria vida, que é o Senhor. Então Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou como diz nessa tradução, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Cristo está dizendo para você, para mim, para todos nós, que Deus é o autor da nossa vida e Ele provê aquilo que é necessário. Em Mateus capítulo 6, ainda nos lembrando dessa passagem que a gente vai comentar, ele fala sobre ansiedade. E uma pessoa ansiosa fica preocupada com o dia seguinte, fica preocupada com o amanhã. E aqui Jesus diz: olha, o pão nosso cada dia dá-nos hoje. Hoje é o dia que precisamos. O ontem já passou, o amanhã ainda não chegou. Então nós precisamos pedir a Deus o que é necessário para hoje. Você precisa compreender que o alimento que você precisa vem do Senhor. Ele é o Deus provedor. Como disse lá Abraão, lá no Monte Moriá: Deus proverá, ou Jeová Jiré. Deus provê, Deus não deixa faltar. No Salmo 34, o escritor do Salmo diz: nunca vi o justo passar necessidade e nem a sua família, os seus descendentes, mendigar o pão. Ou seja, Deus cuida daqueles que nele confiam. E não adianta uma pessoa cometer um delito para tentar atender às suas necessidades. Sabe, aquela pessoa que está com fome e para matar a sua fome mata, rouba, furta. A Bíblia diz em Provérbios que até o homem que rouba para matar a sua fome não é bem visto pela sociedade. Ou seja, os fins não vão jamais justificar os meios. Você tem fome, falta recurso para a sua vida, para a sua família, não use dessa necessidade, dessa urgência para cometer um erro, um delito, um crime. Porque se a sociedade talvez não reprove, Deus reprova. Então, dá-nos hoje o pão nosso cada dia. Essa frase aqui da oração, esse princípio que Jesus está colocando é o seguinte: apresente a Deus as suas necessidades. Coloque diante de Deus o que você precisa. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus sabe do que você precisa. Deus conhece as necessidades do seu coração. Por isso, confie em Deus. Coloque, suplique, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. É hoje. Hoje você está precisando. Hoje o seu filho está precisando. Hoje a sua filha está precisando. Hoje o seu marido necessita, a sua esposa. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Deus conhece. Deus é aquele Pai maravilhoso que não abandona, que não vira as costas para a súplica dos seus filhos.
Quando nós falarmos um pouco mais sobre a oração, no capítulo 7, Jesus fala o seguinte: qual é o pai que, tendo o filho que lhe pede pão, vai lhe dar uma pedra? Deus não nos engana. Ele é um Deus amoroso, paciente e que tem prazer em ouvir a nossa súplica, a nossa oração, mas apresentada a Ele a nossa necessidade e confiando nele. Deus provê, dá-nos hoje, ou seja, Senhor, eu preciso hoje. E quantos hoje estão aflitos? A pandemia fechou as portas para muitos que estão agora desempregados. A pandemia fez com que houvesse uma redução da carga de trabalho, o que implica numa redução de salário. A pandemia fez com que muitos olhassem para as suas contas bancárias e vissem que a conta está ficando no vermelho. Outros, por causa da pandemia, abrem a despensa, o armário da cozinha e vê que faltam recursos. A geladeira tem mais água, mais ovo do que os alimentos que antes eram, digamos, em certa quantidade. Há falta sim, mas Deus não está alheio nem indiferente. Então ore a Deus, apresente a Deus as suas necessidades, apresente a Deus aquilo que você precisa. Creia na providência de Deus. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Todos os dias são importantes. Todos os dias precisamos do alimento, sim, mas na hora certa Deus vai prover, na hora certa Deus vai dar a resposta, na hora certa o Senhor vai agir. Lá no texto de Deuteronômio capítulo 6, o Senhor Deus disse para os hebreus através de Moisés: eu os levei para o deserto, eu os trouxe para esse deserto, melhor dizendo, para provar e para que vocês saibam e creiam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus conhece do que você precisa. Deus sabe do que está faltando, mas ore a Deus. Não corra de Deus, não se afaste de Deus, não deixe de orar ao Senhor. Ao contrário, clame ao Senhor e com respeito ao prato que está vazio, com respeito à despensa que está faltando alimento, clame ao Senhor. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, que cada dia de luta, de dificuldade, de falta, de ausência, de não ter as condições, você apresente a Deus, confiando de que Ele é o Deus de amor, o Pai provedor, aquele que cuida dos seus filhos que nele confiam. O Senhor, que Ele ouça a sua oração e que Ele atenda a sua súplica para a sua provisão diária no temor do Senhor. É interessante como no livro de Salmo 23, o rei Davi disse: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Leva-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me mansamente pelos pastos verdejantes. Como é que Deus é provedor? Deus é maravilhoso. É interessante quando a expressão do Salmo 23 diz: pastos verdejantes, guia-me. O Senhor me conduz a pastos verdejantes. A gente tem uma ideia, sabe de quê? De um pasto, de um terreno com muita grama para as ovelhas comerem e se abastarem. Mas não é isso que o sentido do texto. Eu me lembro que eu vi um vídeo de um homem, de um pastor que visitou a região para onde os pastores têm o hábito de conduzir suas ovelhas para a hora do alimento. E quando ele chegou naquele lugar, ele ficou surpreso, porque ele não viu um pasto verdejante, assim no sentido de que um campo provido de grama a perder de vista para as ovelhas ali se alimentarem. Nada. Sabe o que ele viu? Ele viu um terreno com pouca grama. Na verdade, eram tufos que brotavam, que surgiam ou que estavam ali em lugares diferentes, espaçados. E aí então a ovelha, ao chegar naquele campo, elas comiam daquela grama que surgia em tufos, em pequenos brotos, ao longo de uma grande área havia ali. E eram poucas as gramas, eram poucos os tufos, mas era o suficiente para as ovelhas comerem, se alimentarem. E aí o pastor, vendo aquela cena, lembrou-se do texto e entendeu o que de fato é a origem, é o sentido original do texto. Deus, assim como o pastor
levava aquelas ovelhas para aquele campo e o que elas comiam era aquilo que era necessário para aquele dia, o que elas comiam era suficiente para o seu sustento. No dia seguinte, quando elas voltavam ao mesmo lugar, conduzidas pelo pastor, novos brotos surgiam. Ou seja, cada vez que as ovelhas eram levadas aos pastos verdejantes, havia alimento suficiente para aquele dia. É interessante, Deus não deixa faltar, Deus não deixa sobrar. Ele dá o alimento diário para cada um de nós que precisa dele, confiando nele para a glória do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Ou nessa tradução, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. O pão é de Deus. Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, nós vamos ler, ou melhor, João capítulo 6, e diz algo muito interessante. Deus mandou o maná, e o maná era esse pão que era o orvalho que caía do céu. No dia seguinte, os hebreus catavam uma espécie de orvalho, de uma coisa assim muito, tipo uma neblina. Eles colhiam, né, aqueles tufos, e aí diz a Bíblia que eles faziam daquele produto que parecia, que tinha um gosto de coentro, ou parecia coentro e mel. Então eles faziam daquele produto, eles faziam uma massa, daquela massa faziam pão. Quando eles viram o terreno, o acampamento, o arraial, como se fala, eles não sabiam o que era aquilo que Deus provia diariamente. E então, como eles não sabiam, eles perguntavam, o que é isso? E aí Moisés dizia, é o que Deus proveu. Então a palavra maná, que foi o nome que eles escolheram para o pão ou aquele alimento, todos os dias Deus mandava o maná. E durante o orvalho da noite caía, de manhã eles acordavam, os hebreus, e iam procurar. De segunda, digamos, a sexta, ou melhor, de domingo a sexta, eles colhiam aquele alimento na medida certa. Quem colhia mais, não sobrava. Quem colhia pouco, não faltava. E então eles diziam, maná, vamos buscar o maná. Na língua hebraica, maná o que é isso? E durante 40 anos que eles passaram no deserto, não faltou o maná um dia sequer. Só depois da primeira colheita na terra prometida, que Deus havia lhes garantido, é que eles, no primeiro dia da colheita, depois que tinham semeado na terra prometida, é que o maná cessou. Deus não deixou faltar o maná para eles, o pão que eles precisavam para a subsistência. Mas João capítulo 6 disse Jesus, os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem crê em mim nunca morrerá, mas terá a vida eterna no meu nome, disse Jesus. Que você ore, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Deus vai prover, mas se Ele provê o pão para o corpo, para a subsistência da sua vida neste mundo, Ele enviou Jesus para ser o pão vivo, o pão da vida, que te garante a vida eterna com Ele na glória celestial, pela fé sua no nome dEle. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado, porque Tu és o pão vivo, o pão que nos dá a subsistência, o pão que nos dá a alegria da vida, que o Senhor venha realizar na vida daquele que neste momento, daquela que nesta hora te busca de coração. Que Jesus seja o provedor para essas pessoas no dia a dia de suas vidas, que todos se alimentem da Tua palavra e creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crendo na provisão diária para seu viver. É isso que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.